E aí, pessoal? Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Quem é que pode falar aí no chat se eu tô travando ou se vocês estão conseguindo me ver de boa também? Que tô vendo aqui, eu acho que a taxa de upload tá variando muito. Então eu acho que tá travando por causa disso. Vocês acham, estão conseguindo me ouvir, pessoal? Minha voz tá boa? Estão conseguindo ver tudo direitinho ou eu tô travando muito? Podem falar aí no chat, por gentileza. Porque aí qualquer coisa, o que eu faço? Eu vou ter que tentar reiniciar a live. 6. Conseguindo aqui. Conseguindo o que? Eu tô travando, mas dá pra entender? Ou... Acho que está bom, acho que está bom. Eu acho que é a minha internet, pessoal. Muito provavelmente. Ela tá variando muito, né? Ela sobe muito, depois desce muito. Sobe muito, depois desce muito a taxa de upload. Mas só que ele não tá se estabilizando num só lugar, tá ligado? Né? Não, mas pelo menos a gente não vai jogar. E se a minha voz tá de boa, então tá tranquilo. Mas só que vamos tentar fazer assim. Se tiver muito ruim, vocês falam assim: ô, Fives, não dá não. Você fala assim: ô, Fives, não dá não. Tenta de novo. Amanhã a gente faz de novo. Pessoal, mas enfim. Muito obrigado por todo mundo que tá aí. Quarta-feira foi a aula inaugural de manhã, né? Mas só que. E foi uma aula inaugural bem extensa, né? Eu falei bastante. E só pra falar que eu decidi diminuir um pouco o tempo da aula, né? Eu fiquei dando. Acho que, né, pra Twitch fazer uma live de 2 horas é muito pouco, né? Mas pra você assistir aula, né? De 2 horas eu acho que é muita coisa. Então eu abaixei pra. A aula vai ter 1 hora e pouquinho no máximo. Qualquer dúvida vocês podem falar aí no chat. Eu espero que vocês. Eu espero que vocês conversem comigo por aí pelo chat mesmo. Podem tirar dúvida, fazer algum comentário. Quero aproveitar e deixar aqui um salve pro Will, pra Verônica, pra Keila, pro André, o The Entomologist. Vai ter uma foto tua aqui, hein, André? Vai ter uma foto nossa lá em Jurubatiba. Então já fique de aviso. Não quero você cobrando direitos de imagens pra mim. Beleza? Mas enfim, pessoal. Acho que tá dando um pouquinho de travada, né? Mas eu espero que a aula dê pra todo mundo. Então, vamos pra aula então, pessoal. É isso aí, meu povo, aqui. A nossa aula já tá tudo certinho aqui. Bem-vindos à nossa aula de Ecologia 1. Sou o professor Fives. Professor Rafael Fives, vocês fiquem à vontade. Estamos aqui no Biologia 1. Hoje, no dia 30/7/2021, vamos aprender um pouquinho os conceitos básicos de ecologia. E qualquer dúvida, mais uma vez, só colocar aí no chat que eu respondo. Fiquem tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Para começar essa nossa aula sobre ecologia, vamos primeiramente saber o que significa ecologia, né? A palavra ecologia, pessoal, ela vem do grego, tá? Opa, passou aqui. Ela vem do grego, tá? E é uma junção de oikos, que significa casa, com logos, que significa estudo. Então, pessoal, a gente pode dizer que a ecologia é o estudo da nossa casa, da casa. Então, qual é a casa? É o estudo do ambiente. O meio ambiente é a nossa casa. Então, nós vamos estudar o meio ambiente e da maneira em que os seres vivos interagem nele e com ele. Beleza? Então é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje de ecologia. Então vamos continuar aqui. Agora que definimos o que é ecologia, que é o estudo do meio ambiente, vamos começar. Para introdução rápida, é interessante a gente saber quais são os níveis de organização da vida.
tá bom? A gente começa daqui de baixo e a gente vai subindo, tá? Então, antes da molécula vem o átomo, tá? Mas só que eu resolvi não colocar aqui o átomo, mas vai vir o átomo, a molécula, aí um conjunto de moléculas vão formar a organela, que essas organelas juntas vão formar uma célula, que essa célula, um conjunto de células forma um tecido, tá, pessoal? Vai subindo. Tecido, órgãos, de órgãos, o sistema de órgãos, aí a gente vai ter o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema reprodutor e etc. Um conjunto desse sistema vai formar um organismo, tá bom? Vai formar um organismo e uma população. O conjunto de organismos de uma mesma espécie vai formar uma população. Um conjunto de população vai formar a comunidade, tá? E um conjunto de comunidades, a gente vai formar um ecossistema, que o conjunto de ecossistema forma um bioma, e o bioma, né, todos os biomas da Terra vão formar a biosfera. Então, aqui na ecologia, a gente vai ver aqui uma coisa, ó. Na ecologia... eu já peço desculpa também, que eu moro perto da rua, então se vocês escutarem barulho de moto, etc., eu já peço desculpa aí. Quem é do Rio de Janeiro sabe que as motos gostam de andar assim, fazendo bastante barulho, eles acham que é legal, né? Will F. Freitas, Just Tippet com 2 reais. Cara, valeu, Will. Obrigado, me ajudou aqui, cara. Valeuzão, irmão. Tamo junto, cara. Obrigadão, hein? Enquanto não tiver barulho de tiro, tá beleza. Isso daí acontece no Rio mesmo. E pior que pode acontecer aqui perto de casa, ter barulho de tiro. Então, pessoal, não se preocupem. Eu acredito que estou protegido, tá? Caso vocês ouçam barulho de tiro. Mas voltando aqui, pessoal, então a área de estudo da ecologia é isso aqui. Nós vamos estudar os organismos, população, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera e toda a interação que há nesses níveis de organização da vida, tá bom? Esses níveis de organização da vida aqui vão ser estudados por outras áreas da biologia, tá? Por exemplo, o sistema de órgãos, a gente pode falar anatomia, fisiologia humana, entendeu? Tecido, histologia, citologia aqui na célula. Então, a área aqui que nós vamos conversar aqui, pessoal, vai ser sobre todas essas áreas aqui. Então, esses níveis de organização, vamos ver e aprender quais são esses níveis de organização, né? Então, pessoal, continuando falando aqui, ó, o organismo. Então, só para dar uma definida no que é o organismo, ó, o organismo, o que é um organismo? É um indivíduo de uma determinada espécie. Um organismo de uma determinada espécie, tá? Um indivíduo de uma determinada espécie, nós falamos que ele é um organismo. Então, eu sou um organismo, sou um indivíduo de uma determinada espécie. O seu cachorro, o seu gato é um organismo de uma determinada, é um indivíduo de uma determinada espécie, então ele é um organismo, tá bom? O conjunto de organismos, a gente vai formar a população. No exemplo aqui, eu dei o exemplo desse cacto, beleza? Então, ó, um conjunto desses cactos vai formar uma população de cactos. Então, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Para ser uma população, pessoal, é necessário que eles sejam da mesma espécie, tá bom? Eles não podem ser de espécies diferentes. Então, se eu tivesse um cacto e um humano aqui, por exemplo, isso não seria uma população. Se eu tivesse um cão e um gato, isso não seria uma população. Então, eles precisam ser da mesma espécie, tudo bem? E uma comunidade. A comunidade é um conjunto de populações. Então, eu tenho aqui um grupo de organismos de uma mesma espécie, que são esses cactos aqui, tá bom? Eu tenho um grupo aqui, ó, um conjunto de pessoas, de humanos, que é uma outra população. E aqui eu tenho um outro conjunto de coqueiros, tá bom? Então, formando uma outra população. Então, eu tenho 1, 2, 3 populações aqui, beleza, pessoal? E essas 3 populações, o conjunto delas vai formar uma comunidade, tudo bem? Então, nós já vimos organismo, população, comunidade.
agora nós vamos ver um ecossistema. O que é o ecossistema, pessoal? O ecossistema, ele é o conjunto de componentes bióticos mais os componentes abióticos, tá bom? Então, os componentes bióticos, de maneira bem simples, né, para ser entendido, são todos os seres vivos naquele local, tá bom? Então, toda a parte viva desse ecossistema são os componentes, os fatores bióticos, beleza? É isso aí, uma população de Pikachu que você colocou aí. É isso aí. Então, aí se você tivesse aí um Charizard, etc e tal, o conjunto de tudo, ia ser uma comunidade de Pokémons, né? Então, mas é exatamente isso daí. Então, os componentes bióticos são toda a parte viva do ecossistema, beleza? E os fatores abióticos. Então, os fatores abióticos é a parte não viva desse ecossistema. Então, eles seriam as condições físico-químicas dos elementos ali nesse ecossistema. Então, a gente pode falar da água, do ar, das rochas, da temperatura, do clima nesse local. Então, esses são os fatores abióticos. Isso aí, comunidade Pokémon. Caraca, quanta figurinha, hein? Então é isso. Então, o ecossistema, pessoal, é exatamente isso daqui, tá? É um conjunto dos componentes bióticos, a parte viva, mais os componentes abióticos, a parte não viva. E aí, a gente vem para o bioma, né? Então, o que seria o bioma? É um conjunto de ecossistemas, né? Que eles têm um clima definido ali, eles estão em determinado local, eles têm um clima definido, eles têm uma certa vegetação, uma fauna e uma flora meio que definidas, assim, bem parecidas. Então, um conjunto de vários ecossistemas num determinado local, nós te damos o nome de bioma, tá bom? Tanto que eu peguei essa fotinha aqui que eu coloquei aqui, coloquei 4 delas aqui que são bem parecidas, tudo bem? Então, um conjunto de ecossistema vai formar os biomas, tá bom? Então, continuando aqui, e, né, como a gente falou da biosfera, então, um conjunto de todos os biomas contendo seus ecossistemas, nós vamos chamar de biosfera. Então, a biosfera é toda a parte viva, né? Toda a parte viva do planeta, toda a parte que tem os seus biomas, seus ecossistemas ali dentro. Então, isso daí seria a biosfera, tá bom? E já que a gente falou de bioma, pessoal, aqui tem um exemplo de todos os biomas mundiais, tá? Então, olha só, como a gente já viu, o bioma é um conjunto de ecossistemas com características em comum, clima, solo, vegetação e etc. Há também uma grande influência da altitude, tá? E da longitude nos biomas. Então, aqui tem um mapa mundi, tá? E aqui tem quais são os biomas do mundo. Floresta tropical, a savana, o deserto, chaparral, a pradaria, floresta temperada, boreal, tundra, montanhas altas e temos também a calota polar, tá bom? Então esses aqui são os biomas mundiais, mas só que nessa aula aqui, pessoal, eu vou focar com vocês só os biomas brasileiros, tá? Então, vamos ver aqui os biomas brasileiros, ó. Os biomas do Brasil. Os biomas do Brasil vão ter equivalência com os biomas do resto do mundo, mas só que nós, né, temos a nossa própria classificação para esses biomas. Então a gente vai dividir em bioma, né? Nós temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, nós temos aqui a Mata Atlântica, tá bom? Nós temos a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, beleza? Então, esse daqui são os nossos biomas, os biomas brasileiros, que nós vamos ver um pouquinho das características bem rapidinho de cada um agora, tá, pessoal? Então, ó, em um exemplo interessante aqui, vocês podem ver aqui, né, que o bioma ele não é tão bonitinho assim, não. Aqui acabou a Amazônia e do lado dele, 30 centímetros do lado ali da Amazônia, vai ter o Cerrado e eles não se misturam. Não é bem assim, tá, pessoal? Então, ó, uma observação importante é que vão existir áreas de transições entre os biomas. E essas áreas de transições, nós vamos dar o nome de ecótonos.
tá bom? Então, uma área de transição de um bioma para outro é um ecótono, beleza? Então, olha só, continuando, vamos ver as características aqui rapidamente. Bem rapidinho, como eu falei, essa aula aqui eu não quero tomar muito tempo de vocês, ainda mais que eu acho que eu devo estar travando um pouquinho para vocês, então peço desculpa aí pela internet. Mas vamos ver aqui quais são as características de cada um desses biomas. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vamos começar com a Amazônia, tá? Então olha só, a floresta amazônica é o nosso maior bioma, beleza, pessoal? Ele é situado na região tropical e em latitudes baixas, então significa que ela está ali perto da linha do Equador, tá bom? E vai concentrar mais de 30% da água doce disponível na superfície da Terra. Isso daqui é bem legal, tá? E é interessante também que a Amazônia, que 60% da área da Amazônia, lembrando que ela não é só do Brasil, tá? Mas 60% da Amazônia, 60% da Amazônia, ela tá no Brasil. Nossa, eu tô gaguejando aqui porque eu tô olhando o chat. Aí tá, parou de travar, show. Beleza, ótimo. Então, 60% da Amazônia vai estar aqui no Brasil, pessoal. Então, a gente tem bastante coisa da Amazônia aí. Aí o resto vai estar nos países vizinhos, né? Peru, Venezuela, Bolívia, Colômbia e etc e tal. Aí, vá-se embora, beleza? Os nomes. Então, o que acontece, ó? As características da Amazônia, que são interessantes da gente saber, ó. Alta pluviosidade, tá bom, pessoal? Então, quer dizer que chove bastante lá na Amazônia, e altas temperaturas também. Então, se a gente tem bastante chuva e altas temperaturas, então o clima lá vai ser quente e úmido, beleza? O André, se tiver aí, eu não sei se ele ainda tá aí, mas o André, ele é um biólogo, mestre em biologia já. Ele foi para a Amazônia coletar alguns insetos lá, né? Ele pode falar um pouquinho melhor se lá é realmente bem quente e úmido, melhor do que eu, né? Então, olha só, pessoal, tem pouco efeito da sazonalidade, tá, pessoal? Então, a variação lá tem variação do clima, de temperatura é bem pouca, tá? E a gente também tem um quase mestre, falta pouco, né, André? Quando for a tua defesa, apresentação de dissertação, né, do mestrado, tu me fala, cara. Se eu puder ver, eu vou ver. Beleza? Então, nossa, eu me perdi aqui. Solo pobre em nutrientes, tá? Então, o que acontece? Se estima, os pesquisadores vão dizer que mais ou menos 75% dos nutrientes minerais, pessoal, 75% dos minerais, pessoal, dos nutrientes minerais, eles estão retidos na biomassa vegetal, pessoal. Tá dentro ali das árvores, tá tudo na biomassa, tá bom? Então não tá no solo. O solo da Amazônia, ele é bem pobre, beleza? Umidade lá é 150%. Umidade alta, né? Só um pouquinho. Qual é, cara? Mó vacilo, o André sabe muito. Mas então, pessoal, aí enquanto vocês estão discutindo quem é que sabe mais ou quem sabe menos aí, então olha só que interessante da gente saber, ó. Que existem 3 tipos de fisionomias. Salve, Luan, chegou tarde, hein, cara? Tava dormindo, né? Então, ó, vamos que a gente já tá na Amazônia, cara. Já falei pra caraca. Então, olha só. Há 3 tipos de fisionomias florestais na Amazônia, pessoal. Olha só que interessante. A gente tem as florestas... a floresta de terra firme, que elas nunca vão ser inundadas, tá bom? Temos florestas de várzeas, periodicamente inundadas, e florestas de igapó, que elas são sempre alagadas ali, beleza? Caraca, Keila, tu guardou ainda o inseto pro André aí? Ainda deve estar na tua geladeira ainda, né? Caraca, André, tô nem pra pegar, que absurdo. Mas então, pessoal, essas aqui, só lembrando um pouquinho, tá no freezer. Tá?
Só aqui, ó, lembrando um pouquinho, pessoal, as características da Amazônia. Alta pluviosidade, então que chove bastante, altas temperaturas, faz com que seja quente e úmido lá o tempo. Pouco efeito da sazonalidade, então não tem uma variação climática muito alta, é sempre constante, e o solo é pobre em nutrientes. Tem 3 tipos de fisionomias florestais: a terra firme, que nunca vai ser inundada, as várzeas, que no período de chuva forte vão ser inundadas, e as florestas de igapó, que são sempre alagadas, beleza? Tava na academia, né? Tá tranquilo, cara, beleza. E apesar do intenso desmatamento na floresta amazônica, só para vocês verem como é que ela é tão grande, ela ainda preserva 80% da mata nativa. E olha que a gente está desmatando bastante, cara. E então, aproveitando que está falando do desmatamento, né? A principal ameaça para a Amazônia é realmente o desmatamento. Entendeu? Então, vai ser uma prática que o pessoal vai lá, queima, desmata tudo, ou para vender madeira ilegal, ou para agricultura ou pecuária, beleza, pessoal? Ou até mesmo mineração. O pessoal pode estar fazendo esses desmatamentos para isso. Então, isso vai alterar bastante as coisas, né? 80% ainda? Ainda não, cara, só isso. Era pra ter mais, pô. A gente já tá desmatando pra caraca a Amazônia. Então, é bem complicado, pessoal. E é uma coisa que a gente tem que ver. Então, uma coisa interessante de vocês saberem, pessoal, é que se a Amazônia é totalmente desmatada, a gente desmata mais, isso vai aprender mais em geografia, quando tá falando do clima, essas paradas assim, mas só que a Amazônia, ela faz um corredor aqui de umidade que vai chegando até aqui a gente no sudeste. Então toda essa água, essa evapotranspiração das plantas, né, que elas vão transpirando e evaporando a água, essa umidade toda vai percorrendo o Brasil todo. E se a gente desmata a Amazônia, como a gente tem desmatado, isso vai ter consequências para todo o Brasil. Tá? Então, a umidade, esse corredor de umidade que chega até aqui na gente, vai ser comprometido. A gente, aqui que mora no Rio de Janeiro, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que é só um pouquinho quente, né? Que eu já falei com o pessoal, procura aí no Google, né? Caixa d'água derretendo o Rio de Janeiro, para vocês verem como é que é quente aqui no Rio de Janeiro. Então agora imagina se a gente perder a floresta amazônica também para o desmatamento. Então tem que tomar cuidado. Continuando, pessoal, é interessante a gente ver aqui, ó, nessa parte aqui, temos a mata dos cocais. Isso daqui também vai ser mais importante, um pouquinho mais importante para a geografia também, né, nos aspectos econômicos, tal, da população, etc. Mas é interessante da gente saber, é interessante de vocês saberem que a mata dos cocais vai ocorrer principalmente ali nos estados do Maranhão e no Piauí, tá bom? E a denominação da mata dos cocais é porque ela apresenta muita espécie de plantas como do tipo palmeiras, tá? Aí as principais são a babaçu, a carnaúba e o buriti, tá? Que os frutos deles são cocos, tá? Então o que acontece? Então, essa daqui é a mata dos cocais, que ela também pode ser um ecossistema associado ali na Amazônia, que está bem ali no finalzinho da Amazônia, tal. E é importante economicamente para aquele local. Tinha até um documentário que eu vi, que agora eu não vou lembrar. Foi até no Discovery Channel que... Acho que foi junto com uma empresa aí que eles fizeram, que eles estavam falando sobre o pessoal, cara. Tem muita pesquisa, muita pesquisa mesmo sobre vendo os frutos, as sementes também do babaçu, da carnaúba, do buriti, e isso daqui ajuda muito financeiramente a população que mora nessa região. Então é bem legal que a gente tenha isso daqui, tá bom? Então, continuando aqui um pouquinho, vamos falar agora sobre o cerrado. Bem bonito, né? Ocupando bastante parte aqui do nosso país também. Então, olha só, reflete quase 1/4 do nosso território. Quase 1/4 de todo o território brasileiro vai ser o cerrado, tá bom? E é o nosso equivalente ao bioma da savana tropical. E tem algumas características, né? É um clima tropical de altas temperaturas,
tá? E sazonalidade climática. Então ele vai ter duas estações bem definidas, então vai variar o tempo aí. Então eles vão ter um período de seca e um período de chuva, tá bom? Então no período de seca ocorrem muitas queimadas. Então, por ocorrer muitas queimadas já naturalmente no cerrado, a vegetação lá é xerófita. Ela possui adaptações para resistir ao fogo, como sementes e cascas mais resistentes. E até mesmo algumas plantas vão ter sua substância de reserva abaixo do solo, para quando ocorrer a queima, né, da vegetação e tudo, ela consiga brotar novamente, que esse fogo não atinja ela. Então é uma coisa normal do cerrado que tenha queimadas, incêndios lá. Mas só que as últimas queimadas que a gente teve recentemente lá no cerrado foram absurdas, né? Foram totalmente descontrolados que aconteceu lá. Então a gente precisa tomar cuidado também. E essas queimadas vão ajudar a ciclar, pessoal, os nutrientes. Então, ó, presta atenção aqui, ó. O solo possui pH baixo. Então, se ele tem pH baixo, então ele é ácido, com alto nível de alumínio e pouca disponibilidade de água na superfície. Então, o que acontece? Como esse solo é bem ácido e tudo, a matéria orgânica também está nos vegetais, entendeu? Então, quando ocorre essas queimadas, ele também está ajudando a ciclar os nutrientes que está dentro desses vegetais. Então, folha seca, tudo que não tem para onde ir, tudo. Então, o fogo vai queimar tudo, vai voltar para o solo, e as plantas que ainda estão ali, com as suas raízes, vão conseguir capturar rapidamente esses nutrientes para que elas possam se desenvolver. E uma outra coisa... lugar de caçador de onça, isso aí. Então, ó, ela é um hotspot da biodiversidade. O que significa? Ela ser um hotspot da biodiversidade significa que ela tem espécies aqui, o cerrado é uma reserva de biodiversidade. Tem uma biodiversidade muito grande aqui no cerrado, mas ao mesmo tempo que tem essa grande biodiversidade lá, essa biodiversidade também corre sério risco de extinção. É ameaçada como eu posso dizer, ameaça elevada de extinção. Então isso faz com que seja um hotspot. Eu tenho diversas espécies aqui, até mesmo que não tem em outros lugares, que são endêmicas daqui, só que elas correm riscos de extinção. Então é um hotspot da biodiversidade por causa disso, tá bom? Então, continuando, vamos falar agora da Mata Atlântica, pessoal. Ó, é o bioma mais degradado dentre todos os biomas brasileiros. Assim como o Cerrado também é considerado um hotspot da biodiversidade. Então, olha só, se eu não me engano, é isso aí mesmo. A Mata Atlântica, pessoal, a gente só tem 5% da vegetação natural, da vegetação original de quando, vamos dizer assim, os portugueses chegaram aqui. Então, nós desmatamos bastante a Mata Atlântica, né? Mas é aquilo que acontece. Por que será que nós desmatamos bastante a Mata Atlântica e tal, né? Pessoal, você pode ver que ela vai pegar, a Mata Atlântica vai pegar toda a faixa litoral do Brasil, praticamente, entendeu? A gente só caga tudo, cara. Então a gente pode ver que tá aqui, ó, parte litoral toda do Brasil. E quando a gente chegou aqui, quando os portugueses chegaram aqui, eles povoaram onde? Os litorais. Então foi a partir daí que eles começaram a construir cidades. Onde começaram as cidades? Nos litorais. Então a gente começou, né? O ser humano começou a degradar tudo. Não, então, não era a mata com maior extensão, não. Como eu falei no início, o nosso maior bioma é a Amazônia, tá bom? Então, o nosso maior bioma sempre foi a Amazônia. E o Cerrado, ele é 1/4 do Brasil, né?
Então eram 25%. Então, aí teria que ver lá na época competindo a Mata Atlântica com o Cerrado para ver quem é que era o segundo maior do Brasil, tá? Então, olha só. Continuando aqui, ó. O clima e a temperatura variam de acordo com a região, tá? Então, por exemplo, ele é mais equatorial, tá? No Nordeste, então quer dizer que ele é mais quente e úmido. E ele é temperado. Ele é quente e úmido, tá, pessoal? Com duas estações bem definidas. Que eu anotei aqui, eu acabei... Ah, tá. É quente, úmido e temperado. Duas estações bem definidas com inverno seco e frio. E aqui mais ao sul, que é a parte mais temperada, que é seco e frio, beleza? Então, olha só. Tem abundâncias de epífitas, isso daqui é interessante vocês saberem, tá? O que seriam as epífitas? As epífitas são plantas que elas vivem em cima de outras plantas, vamos dizer assim. Um melhor exemplo que eu posso dar de epífitas são as bromélias, né? Então, você olha uma árvore e você vê que ela tá cheia de bromélia, tá cheia de bromélia em cima dela. Então, as bromélias são epífitas ali. Então, por exemplo, você vê uma árvore muito grande e a bromélia está lá em cima. Lá em cima ela consegue sobreviver. Se ela tivesse mais embaixo, por causa da sombra da copa das árvores maiores, não ia chegar luz solar suficiente para ela. Água também, a bromélia não ia meio que conseguir. Então ela ali em cima, com a chuva, ela consegue captar mais água da chuva para dentro do copinho da bromélia, beleza? E o interessante também da Mata Atlântica é que ele vai ter uns ecossistemas associados. Vai ser o mangue, a restinga e os campos de altitudes. Então, olha só. Vendo um pouquinho aqui da restinga. Aí, André, eu falei que tu estava aqui também? Essa aqui é velha, hein? Segundo período da faculdade. Eu e o André, a gente estava fingindo que estava fazendo alguma coisa só para tirar foto. Então, olha só, a Mata Atlântica. É um ecossistema. Salve, salve. Aí, ó. A restinga, pessoal, vai ser um ecossistema. Estávamos catando semente. Nossa. E aí, pessoal, beleza? Luiz, tranquilo, cara? Mas então, pessoal, aí, ó. O André fingia muito, cara, na faculdade, isso é verdade. Ó, pra quem não sabe, isso aqui é o André, o entomologista, tá? Estamos falando aqui agora da restinga. Vamos lá, continuando, ó. A restinga aqui, pessoal, é um ecossistema situado junto ao mar, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o mar, a praia, a parte de areia, tá? E aqui a grama. Oi. Valeu, Luiz. Obrigado pelo follow, cara. Seja muito bem-vindo, cara. Então, olha só. Continuando aqui. Uma discussão no chat, né? Eu tô só olhando o chat agora. Verônica tá operada, André. Tu consegue bater nela de boa. Aí, ó, vamos falando da restinga. É um ecossistema situado junto ao mar, beleza, pessoal? Aqui tá o mar, praia, começa aqui, tá? Com solo formado pela deposição de areia, que vai ser trazida ou pelo mar ou por um rio próximo, tá? E com uma vegetação adaptada às condições ambientais local, beleza? Então, a restinga é uma vegetação mista, composta por árvores, arbustos, epífitas, trepadeiras, muitas bromélias de chão e algumas samambaias, tá? É interessante que se você for ver na restinga, essa parte aqui é mais predominantemente, vamos dizer assim, gramíneas, né? São gramas, são
plantas bem baixinhas, bem pouquinhas, e conforme você vai entrando na restinga, indo mais para longe do mar, as árvores começam a aparecer, começa a aumentar a estatura das árvores também lá, beleza? Então, a característica, né? A vegetação da restinga se caracteriza por folhas rígidas e resistentes, caules duros e retorcidos e raízes com forte poder de fixação nesse solo arenoso. Como vocês podem ver aqui, bastante areia, tá bom, pessoal? Continuando aqui, deixa eu só ler aqui o chat. Aí, ó. Vamos ver agora sobre o manguezal, né? Aqui, ó, as bromélias epífitas aqui em cima, tá vendo? Olha só, ele é o ponto, o manguezal, né? O mangue é o ponto de ligação entre os ambientes de água doce marinha e terrestre, tá? Ocorre uma intensa deposição de detritos orgânicos e inorgânicos que vão se misturar com a água doce e a salgada, vai formar um solo movediço e lamacento. Quem aí já entrou no mangue sabe, teu pé afunda, né? E quando você puxa, quando você puxa, sai teu pé, mas fica o teu tênis, fica o teu sapato, né? É bem ruim, tá ligado? Gramíneas são gramas pequenininhas. É o grupo das gramas, cara. Gramíneas são monocotiledôneas, tá? E é como a gente pode falar, o nome científico da grama, né? É um do nome dos grupos. Quando a gente for aprender sobre classificação dos seres vivos, a gente vai ver reino, filo e etc e tal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ficou no vácuo não, cara, eu respondi, é o delay, demora, entendeu? Fica tranquilo. Não, procura no Google não, eu tô aqui. Mato tem. Então, olha só, é o delay, cara, não fica triste não. Tá bom? Não fica triste não, é o delay, fica tranquilo. Então, olha só, o solo ele é pobre em oxigênio, tá, pessoal? Apresenta alta salinidade e abriga plantas que se desenvolvem bem nesses terrenos salgados, tá? Então, olha só, a vegetação é predominantemente halófita, então são plantas que se adaptam a essas variações de sal na água, e pneumatófora, tá? Então vamos falar aqui, ó. Uma dessas adaptações das halófitas é interessante, que tem uma planta de mangue, o que ela vai falar? O que ela vai fazer, né? Ela, conforme ela tá puxando, né, a água, tudo para ela também tem bastante sal naquele local. Então o que ela faz? Ela vai pegar todo esse sal em excesso que tem nela e vai jogar para determinadas folhas dela. Então, ela jogando esse sal para essas determinadas folhas, essas folhas vão deixar de ser verdes, vão começar a ficar amarelas por causa da abundância de sal nessas folhas. Então, quando tiver bastante sal, essa folha vai cair, então ela vai se livrando desse sal dessa forma. Determinadas folhas vão receber muito sal da planta, depois ela vai cair, ela vai se livrando do excesso de sal dentro dela. E os pneumatóforos, né? As árvores que têm as raízes pneumatóforas, tá, pessoal? Que elas são essas raízes aqui, ó, aéreas para cima. Elas vão ter, como eu posso dizer, alguns poros, e é a partir desses poros que ela consegue fazer a troca gasosa, que ela consegue respirar, tá bom? Então elas são aéreas porque estão acima do nível da água, tranquilo? Então vamos continuar aqui. Espera aí. Continuando. Aí nós temos o campo de altitude, tá? A vegetação composta por herbáceas encontradas acima de 100 metros de altitude. E em áreas de altitude, principalmente no estado do Paraná, ocorre a chamada mata de araucárias, que podem ser consideradas uma subdivisão da Mata Atlântica. Então, como a gente tem a mata dos cocais lá em cima na Amazônia, a gente tem aqui a mata de araucárias na Mata Atlântica, tudo bem, pessoal? Tem bastante lá no Paraná, tá? E o nome, né, mata de araucária, é devido à predominância da espécie de vegetais chamada Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, beleza, pessoal? Então é por isso que se chama de mata de araucárias. Tá aqui uma foto, é esse carinha aqui, mas só que não só tá lá no Paraná, tá? Pode estar em muitos locais. Por exemplo, essa foto aqui eu tirei, acho que foi na saída de Campo de Mendes.
E o Mendes é aqui no Rio, tá ligado? Então, tirei foto dessa plantinha aqui, beleza, pessoal? Então, tem vários lugares. Então, continuando. Temos a caatinga, tá? Bem simples aqui, ó. Corresponde a 10% do território nacional e localizada no sertão nordestino. O clima semiárido, com baixa pluviosidade e 2 estações de seca por ano. Vai ter uma estação de longo período de estiagem, seguida de chuvas intermitentes, e uma de seca curta, seguida de chuvas torrenciais. Tá bom? Aí, ó. Viu? Tem muitos lugares. Já foi para Mendes, Will? Eu e o André, a gente foi pra saída de campo de Zoo 4, caçar uns répteis, uns mamíferos lá. Tudo em prol da ciência, né? Então, ó, um outro exemplo aqui, pessoal. Outra característica são rios intermitentes, ou seja, são rios temporários, tá bom? Que tem lá na Caatinga. Altas temperaturas, os solos são pedregosos e secos, quase que não sai. A vegetação é herbácea, arbustiva e florestal, e as plantas também são xerófitas, então elas têm adaptações para resistir às queimadas, a esse calor intenso que tem lá, beleza? Então, olha só, continuando aqui, da Caatinga, a gente vai... uma coisa interessante que eu coloquei aqui, que eu acho interessante de saber, que eu acho legal, né? Olha só, que são as subdivisões ali do Nordeste, como é que a gente divide? É em meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Beleza? Aí olha só, no meio norte, bem aqui em cima, ó, é a faixa de transição entre o sertão semiárido do Nordeste e a região amazônica, tá vendo? Sertão, e aqui tá a região amazônica. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais, que são carnaúba, babaçus. Então, ó, a mata dos cocais está por aqui também, ó. Tem o sertão, clima semiárido, vegetação vai ser a típica da Caatinga. Temos o agreste, que é a subdivisão de transição entre a zona da mata e o sertão. Clima úmido, próximo à zona da mata. Então, quem está perto aqui da zona da mata, o clima vai ser mais úmido. E quando estão aqui mais próximo do sertão, o clima vai ser mais seco, beleza? E nós temos também a zona da mata. Clima tropical úmido. Salve, Marcelo, beleza, cara? Zona da mata, clima tropical úmido. E é uma região litorânea que se estende desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Nós temos aqui a zona da mata, tranquilo? Continuando aqui, ó. Salve. Temos o Pampa, tá? Que é o equivalente brasileiro das pradarias, beleza? Clima subtropical frio, grande sazonalidade. Então, o que vai acontecer? Vai variar bastante. Salve, Caio. Beleza, cara? Que isso, brabo não. Vocês são brabos por estar aí. Os verões vão ser quentes e com frentes polares e temperaturas negativas no inverno. Então, verão quente, frente polar e temperatura negativa no inverno. Salve, Enzo. Beleza, cara? Suave. Biologia, cara. Tô dando aula aí. Estamos falando sobre os biomas brasileiros aqui. A vegetação vai ser rasteira, vai ser com muitas gramíneas, muitas gramas, tá bom? Vocês podem ver aqui. E alguns arbustos, algumas árvores bem espaçadas, beleza? Mas com os toques de geografia, exatamente isso. Então, ó, esse daqui são os biomas brasileiros. Nós já falamos de todo mundo, tá? Opa, e o Pantanal? Esqueci só do Pantanal, que eu deixei ele aqui por último. Então, olha só. É o menor bioma em extensão do território brasileiro. É a maior planície inundável do mundo e tem 2 estações bem definidas, a chuvosa e a seca, tá? Vai receber influência tanto da Amazônia quanto do Cerrado, tá bom? Então, o Pantanal ele é muito maravilhoso. Quando ele está inundado, ele serve de várias formas para muitas espécies aquáticas ali, né? Que vão para o Pantanal, vão
se reproduzir, vão procurar comida, etc e tal, vão se desenvolver ali, e na época da seca outros animais, vamos dizer assim, terrestres, né, como a gente chama, eles vão para aquele local, vão acabar fazendo a mesma coisa, se reproduzir, vão procurar comida, vão se desenvolver ali, beleza? Cara, então, eu habilitei a opção de deixar gravado aqui. A primeira aula, que foi quarta-feira, que eu falei sobre vírus, eu esqueci. Mas só que eu vou deixar gravado assim. Mas qualquer coisa, se não tiver aqui na Twitch, eu vou gravar de novo, vou botar lá no YouTube. Ah, aí fica aí de aviso, pessoal. Puderem seguir as redes sociais aí, porque lá eu vou dar informação. Pô, pessoal, passei mal. O banheiro me chamou, a natureza me chamou, não vou conseguir abrir a live agora. Eu vou avisando pelo Instagram, pelo Twitter. E no YouTube eu vou colocar E no YouTube eu vou botar essas aulas também, cara. Eu vou como eu posso dizer, resumir mais, deixar essas aulas no YouTube mais rápidas, né? Porque aqui eu tô parando, tô conversando com vocês, tô lendo o chat, tô me como é que é o nome? Me embaralhando todo na hora de falar, nervoso, ansioso pra caraca, tá ligado? O cara é um sonho. Eita, travou aí? Voltou agora? Mas o que eu tô querendo dizer, cara, é que essas aulas aqui eu vou colocar no YouTube, tá? No YouTube do canal. Deve ter um banner aqui embaixo. Acho que tem sim um banner embaixo pra tu clicar e ir lá pro YouTube e me seguir, tá bom? Aí eu vou colocar as aulas mais resumidas lá. Beleza? Eu vou colocar as aulas bem mais resumidas lá. Ah, e é interessante estar falando nisso com vocês, pessoal. Que eu tô pensando também em fazer meio como se fosse dessas aulas resumidas, como se fosse um podcast também, subir no Spotify. Aí na hora que vocês assim, pô, cara, eu não tô a fim de ver um vídeo, mas eu preciso saber de determinada coisa. Mas aí vocês começam a escutar essas coisas, como se fosse um podcast mesmo, mas só que na verdade vai ser uma aula que você vai poder escutar de boa, não vai precisar deixar o PC aberto, né, na Twitch ou no YouTube para ver. Aí também tem uma caixa de sugestão, corte do Biologia Live, quase isso, exatamente. Aí tem uma caixa de sugestão, pessoal, aqui embaixo também, nos banners lá embaixo. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão para me ajudar, ou então falar, cara, faz isso mesmo, coloca os vídeos mais resumidos no YouTube, faz um podcast mesmo, vai ser brabo. Aí vocês vão falando comigo, tá? Mas coloca lá que vai ser muito importante para mim saber se vocês estão gostando, não. E brabo, Vasco. Vasco, né, cara? Então é isso, tá bom, pessoal? Então fiquem aí, me sigam aí nas redes sociais, que hoje no início deu até um problema na internet, estava travando, mas tudo bem agora. Eu não sei se continua travando ou não a minha imagem para vocês, mas eu acho que pelo menos a minha voz não tá travando, então acho que tá de boa. Valeu, cara, obrigado pelo follow, mano. GC Punico, salve, salve. Então, ó, Pantanal aqui, pessoal, já vimos aqui. Agora vamos continuar aqui, vamos ver. Vamos fazer um exercício aqui do Enem, cara. Um Enem, ó, 2019. Como é que caiu uma questão falando sobre os biomas brasileiros? Uma rapidinho. E falando em exercício, eu tô vendo um dia, pessoal, Tô vendo um dia pra ver se eu consigo fazer pelo menos 1 hora de live aqui na Twitch só de exercício do Enem ou de vestibulares diversos. Então, um exemplo, tá? Não vai ser esse dia. Então, sei lá, sábado, 6 horas da manhã, tá? Não vai ser esse dia, fica tranquilo. Eu duvido que alguém acorde sábado, 6 horas da manhã. O que acontece? Aí eu tô pensando em pegar 1 horinha e ficar dando só, como a gente chama, né, um pancadão de questões. Sair descendo questões direto. Então, aí eu tô pensando em fazer isso em 1 hora e a gente vai sempre com o tema da semana. Então a gente tá falando de ecologia agora, então vamos fazer um pancadão de questões de ecologia, de tudo que a gente já viu aqui. Beleza? Então, tem um amigo que pediu um salve. Fala aí qual é o nome do teu amigo. Se for aqueles nomes estranhos, cara, vai ser difícil eu dar salve.
Ah, tá, o Thomas, esse aí eu conheço. Então, salve pra toda a família Turbano, beleza? Turbano, salve pra família Turbano. Estejam à vontade, que chama pai e mãe, tá bom? Não só o Thomas, mas todo mundo da família Turbano aparece aí. Tá todo mundo aqui, um prazer imenso tê-los. Beleza? Beleza, cara? Então, um salve aí. Então vamos fazer aqui. Tamo junto, cara. Tá salvado já, fica tranquilo. Família Turbano, seja bem-vindo, tá? Então, olha só. Enem 2019, vamos dar uma olhada aí, ó. O mangue é composto por 3 tipos de árvore. Aí ele vai falar o mangue bravo, o vermelho, o mangue seriba e o mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrada em seu solo. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é a... Aí o que vocês me dizem? Sabia que os pombos morrem? Morre, cara. Tem outro ser vivo também que morre. Mas só que não é durante, né? É depois. É o louva-a-Deus, né, cara? Ele acaba morrendo. Só que ele é comido pela fêmea. Quem aí gosta muito de louva-a-Deus é o André. Salve, André. Fala aí no chat pro pessoal que você é entomologista, manja tudo dos insetos. Então, pessoal... O último que eu... Meu Deus, cara. Meu Deus. Caraca, meu Deus, cara. Sorte que lá no Zoom não dá pra fazer isso, né? No Meet, né? Com o Colégio Naval, né? Mas se liga, ó. Isso aqui é uma aula, pessoal. A gente nem estamos falando do sistema reprodutor, pô. Respeito. É uma live de família, pessoal. Uma live de família. Ó. Tá vendo aí que tem as mensagens apagadas aí? Que eu botei as mensagens na blacklist. Pra ninguém ficar falando, não. Mas olha só, a característica morfológica aqui, ó. Que o texto tá pedindo, que o Enem pediu para você marcar. Foi ausência de fruto, ausência de estômago, presença de folhas largas, presença de raízes escuras ou a presença de pneumatóforos? E aí, pessoal? Family friend. Então, pessoal, sinceramente, eu acho que não... Alguém aí quer botar no chat qual é a resposta? Qual é a letra que vocês acham que é? Porque eu acho que tá o delay muito grande, aí eu vou ficar aqui muito tempo calado se eu ficar esperando sair colocando a ABCD aí no chat, mas vamos ver a resposta. A resposta, pessoal, presença de pneumatóforos, né? Como eu falei lá, são aqueles poros que estão nas raízes aéreas do mangue lá, das árvores do mangue, que vão ter aqueles poros que vão ter vão ter as trocas gasosas ali, beleza? Ixi, tá demais. É de Vasco. Deixa nem ler, caraca. Eu já li. Eu li, desculpa aí, pessoal. Então, mas as próximas que a gente for fazendo, os exercícios, aí eu vou vendo. Aí eu vou ver se o exercício eu coloco no Instagram, um link para vocês baixarem os exercícios no meu Drive, alguma coisa assim. Ou então, também estava pensando em fazer um canal no Discord. Na verdade, já tenho pronto, mas só que eu não sei o que fazer com aquele canal no Discord. Não sei se eu coloco aí para geral fazer. Ah, tá. Tem que ler por conta própria. Desculpa, cara. É só pausar a live. Aí, ó. Ele tem um ponto. Luan tem um ponto, tá vendo aí? Cara, posso fazer isso também, cara. Mas então, esse aqui foi só um exercício de fixação mesmo, só para vocês verem como é que o Enem pede, como é que o Enem pediu em 2019 uma questão sobre biomas, entendeu? Mas eu vou... tá. Cara, eu acho que o delay é de uns 10 segundos. Quando eu falo e vocês escutam aí. Pelo menos, eu não botei nenhum delay, mas só que eu acho que é mais a internet mesmo, né?
Então a speedrun de questão é meta, mas tá errada a meta, pô? No Enem, cara. O tempo é curto pra fazer. Tô colocando a pressão desde agora em vocês, pra vocês chegarem no Enem preparados, pô. É isso, pô. Speedrun de Enem. Minha tia que é assim. Que é speedrun de Enem, ela. Mas é isso, pessoal. Então, esse daí botei só um mesmo pra vocês saberem, mas eu tô com essa ideia de fazer uma live de 1 horinha só de questões do Enem pra gente fazendo. Enem, alguns outros vestibulares, né, pra gente ir fazendo juntos. O famoso pancadão de Enem, beleza? Beleza, pessoal? Então, ó, continuando aqui. Agora que a gente viu sobre os biomas, a gente viu uma questão falando sobre os biomas, e olha só, ele falou logo do manguezal, né? Então vamos continuando aqui. Eu vou ver se eu consigo alguma forma assim de botar um timer, porque é meio difícil, é muita coisa para botar, mas né, na verdade não é difícil não, né? Acho que eu vou, quando for fazer isso, eu vou botar um timerzinho, vou botar 1 minuto para vocês lerem enquanto eu bebo água. É bom que eu também dou uma pausa enquanto bebo água. Mas aí é isso. Lá embaixo, cara, vai descendo os banners. Os banners. Tem uma caixinha de sugestão do lado dos últimos seguidores. Aí você escreve lá a tua sugestão. Beleza, Caio? Grande Caio. Aí, ó, vamos lá. Continuando. Vamos falar agora nosso último assunto hoje, as cadeias e teias alimentares. Vamos ver aqui, pessoal, ó. Uma coisa interessante das cadeias e das teias alimentares, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então, tudo se transforma. Antoine Lavoisier. Então, espero que o meu francês esteja bem afiado. Então, olha só, quando falamos de cadeias e teias alimentares, estamos falando de relações tróficas, tá? Então, isso significa que a gente vai estar falando sobre o fluxo de energia e matéria através dos níveis tróficos, tá? Então, ó, quando a gente está falando de cadeias e teias alimentares, a gente está falando do fluxo de energia passando através dos níveis tróficos. Então, começando aqui, ó, quando falamos de cadeia e teia alimentar, estamos falando sobre as relações tróficas, que vai vindo do grego antigo, que significa ação de alimentar, alimento, nutrição, nutriente. Então, são relações de alimentação entre os seres vivos, tá bom? Boa, é isso. Então, olha só, pessoal. Então, vai ser a relação entre os seres vivos, a relação de nutrição entre os seres vivos, tá? Assim, estamos considerando o fluxo de energia e matéria através do ecossistema, conforme como essa energia vai passando entre os níveis tróficos, né? Então, vou falar um pouquinho mais disso, mas só que vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas só para falar aqui, a energia, né? Cada nível trófico tem sua energia, e conforme os níveis tróficos vão passando, para quem não sabe o que é nível trófico, a gente vai ver no slide seguinte, conforme vai passando os níveis tróficos, essa energia vai sendo perdida, tá bom? E depois, para ela voltar, vai ser um ciclo, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Continuando aqui, ó. Existem 2 tipos de seres vivos em relação ao seu tipo de obtenção de energia, tá? Nós vamos ter os autotróficos ou autótrofos, tá? Aqueles são os seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento através de algum processo bioquímico, como a fotossíntese e a quimiossíntese. Então, o exemplo, as plantas. Tá? Então, as plantas são autotróficos, são seres autotróficos, são aqueles que vão produzir o seu próprio alimento. Que isso, cara. Isso, então, a energia, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, vai ter uma ideia aqui para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas só continuando aqui, ó, autótrofos.
ou autotróficos, tá? Produzem seu próprio alimento, são as plantas. Os heterotróficos são os seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles vão recorrer a moléculas orgânicas disponíveis no ambiente, na forma de outros seres vivos, tá? O exemplo, os animais. Então, os animais são heterotróficos. Então, os animais, eles vão se alimentar de outro ser vivo, seja ser vivo vegetal ou outro ser vivo animal. Ou ele vai ser vegetariano, ou ele vai ser carnívoro ou mesmo onívoro, tá bom? E olha só, sendo assim, os heterotróficos dependem dos autotróficos, beleza? Eles vão depender. Continuando aqui, ó. Os níveis tróficos, aí eu vou falar sobre a energia para vocês também, ó. Como os seres autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento, eles vão ser classificados como produtores. Já os seres heterotróficos ocupam os níveis tróficos de consumidores. Como eu falei antes, as plantas produzem o próprio alimento, então elas vão ser os produtores, e os animais, né, os próximos níveis tróficos, a partir do produtor, são aqueles que consomem. Os heterotróficos são os que consomem, então eles vão ser os consumidores, tá? Continuando aqui. Um outro nível trófico que se engloba aos seres responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica do planeta, no planeta é dos decompositores, fungos e bactérias. Normalmente a gente não representa eles na cadeia alimentar porque eles podem estar a qualquer momento. A planta que morreu, uma árvore que morreu, um roedor que come uma graminha e morreu, então eles vão estar em todos os lugares da cadeia alimentar, beleza? Os decompositores. Mas vamos ver o que é essa cadeia alimentar e esses níveis tróficos. Então, ó, cadeias alimentares são uma forma de representar as relações tróficas entre os seres vivos. Então, essas relações de alimentação entre os seres vivos a gente representa a partir das cadeias alimentares. Vão ser sempre, tá? Lembrem-se disso, sempre vão ser iniciadas com o organismo produtor e as suas setas indicam a direção do fluxo de matéria e energia entre os seres vivos, tá? Os consumidores que se alimentam são os produtores. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários, aqueles que se alimentam deles são chamados de secundários e assim sucessivamente. Então, ó, o exemplo aqui que eu fiz aqui uma cadeia alimentar aqui para vocês, ó. Primeiro aqui o exemplo, nós temos a grama, um grilo, um louva-a-Deus, um sapo, uma cobra, uma águia. Então, olha só, como a gente pode ver os níveis tróficos deles. A grama é o produtor, o grilo, consumidor primário, o louva-a-Deus, consumidor secundário, o sapo vai ser o consumidor terciário, a cobra o quaternário, a água o quinquenário. É muito raro ter um quinquenário aqui, tá, pessoal? O quaternário também já é meio difícil, mas um quinquenário é muito difícil de ter por causa dessa relação de perda de energia, no fluxo de energia. Então, quem tem mais energia, a gente vai falar sobre pirâmides tróficas. Isso, que não tem energia suficiente, exatamente isso. Então, a gente vai ver aqui, ó, que a grama, ela vai ter muita energia. Por quê? Ela é um produtor, ela produz energia. Ela vai converter energia solar em energia química. Então, a planta, o produtor aqui, vai ter bastante energia. E quando a gente for falar sobre pirâmide de energia, vocês vão conseguir dar uma olhada. Por volta, a cada momento que passa a energia para o próximo nível, a gente perde cerca de 90% da energia total. Então, a grama produziu 100%, ela já perdeu 90% dessa energia e só passa 10%. Desses 10%, 90% é perdido e passa mais 10%. Desses 10%, 90% é perdido mais 10%. E assim sucessivamente. Então é muito difícil ter um nível trófico muito alto porque a energia vai sendo perdida muito rápido. É muita energia que a gente vai perdendo, beleza? Então é por isso que não pode ter níveis tróficos muito altos, tá? Porque vai se perdendo muita energia. E a energia aqui, como é que ela volta? Como eu falei lá, né? Lá aquela primeira
de Antoine Lavoisier, né? Ele falando sobre a energia, pessoal, é que ela não... ela vai voltar. Então, quando a água, esses consumidores aqui vão sendo... algum ser vivo vai morrer, vai ser decomposto, tal, todos os nutrientes dele vai voltando para a terra, que depois a planta, o produtor vai precisar desses nutrientes e tudo, e a partir daí ela vai conseguir estar viva para poder fazer fotossíntese e tal, etc. E assim sucessivamente. Estou continuando aqui, ó. Essas são as cadeias alimentares, mas só que as cadeias alimentares na natureza não é tão simples assim. Ah, olha uma grama, olha um grilo, olha um sapinho comendo um grilo, pá, olha só que legal, tô vendo uma cadeia alimentar muito bonita, tudo perfeito, tudo certinho, etc e tal. Não é bem assim, né? A relação dos seres vivos na natureza é muito mais complexa. E uma forma da gente conseguir representar essa complexidade na cadeia alimentar é a teia alimentar, tá? Então olha só, olha essa teia alimentar aqui. Eu não tenho só um ser vivo pode ocupar vários níveis tróficos. Então a teia alimentar me ajuda a ver isso, tá? Então olha só, eu tenho a planta aqui que vai ser quem? O produtor. Eu tenho esse coelhinho aqui que vai ser o consumidor primário. E eu tenho essa raposa aqui, que vai ser o consumidor secundário. Então, mas olha só, essa raposa, ao mesmo tempo que ela é o secundário, olha só, ela também pode ser, ó, primário, secundário, terciário. A raposa também pode ser terciário, tá ligado? Então, essa relação aqui, na natureza, a gente está tentando mostrar num esqueminha como isso funciona na natureza, para vocês verem como é muito complexo isso. Isso. Então é muito brabo isso que acontece, tá bom? Então a gente está vendo aqui que mais uma coisa aqui que é interessante de vocês verem que não muda. São as plantas como produtores. Então foi o que eu falei para vocês. Lembre-se sempre disso. As plantas vão ser sempre produtores, tá bom? Nas cadeias alimentares e nas teias alimentares também. Então, continuando, já para terminar a nossa aula, como eu falei, que ela ia ser bem rapidinha, bem tranquila, então vamos falar sobre as pirâmides tróficas, né? As pirâmides ecológicas, que é interessante da gente saber um pouquinho. Olha só, as pirâmides ecológicas são formas de se representar as cadeias alimentares. Então eu vou usar uma pirâmide ecológica para eu poder representar uma cadeia alimentar. Então, ó, a base de uma pirâmide ecológica sempre vai ser o nível trófico dos produtores. A base da minha pirâmide sempre vai ser o produtor. Como na cadeia alimentar, a base ali vai estar sempre um produtor. E os degraus seguintes dessa minha pirâmide vão ser os demais níveis: o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e etc. Tá bom, pessoal? E então, como a mesma coisa aqui, os decompositores, como eles podem estar em qualquer lugar, eles não vão ser representados também nas pirâmides tróficas ou pirâmides ecológicas, tá bom? Então vamos ver aqui, são 3 pirâmides tróficas essenciais aqui, pessoal. Para a gente saber, tá? Então, continuando aqui, vamos começar aqui, ó. A primeira é a pirâmide de energia. O que ela acontece? Representa a energia acumulada em cada nível trófico, por unidade de área ou de volume e por unidade de tempo. Assim, esse tipo de pirâmide sempre terá seu formato normal, com a base mais larga do que o ápice. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa daqui, vamos dizer assim, é uma pirâmide de energia, tá? Então, vocês podem ver que a base dela é sempre mais larga do que as seguintes, do que o resto da pirâmide. Vai sempre diminuindo. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, a energia sempre vai se perdendo. Então, quem tem mais energia do que o produtor da energia? Ninguém. Ninguém. Entenderam? Então, ó, as plantas, os produtores vão estar sempre na base e a base vai ser sempre maior. Essa pirâmide sempre vai ser normal, tudo certinho, base larga
e o topo estreito, bem mais estreito do que a base. Então vai se estreitando até chegar no topo. Então isso é uma pirâmide de energia. A gente vai ver a energia acumulada em cada nível trófico. E quem tem mais energia acumulada são os produtores, tá bom? E como eu falei, né, dessas 100% de energia que esse carinha tem aqui, o produtor, ele vai perder 90% e vai só transferir 10%. Então, como é que ele perde 90%? A gente respira, a gente anda, a gente vai malhar, a gente vai correr, faz exercícios, a gente pensa, a gente está sempre perdendo energia, constantemente. Tá? E o que passa para o próximo nível trófico, eu espero que você não seja canibal, né, para fazer isso, mas só que o que passaria para o próximo nível são só 10%, beleza? Então é por isso que a base vai ser sempre maior do que o resto da pirâmide. Então essa é a pirâmide de energia, vai ser sempre uma pirâmide normal. Nós temos a pirâmide de biomassa, tá? Aí, ó, representa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófico, em determinado momento, sem considerar o intervalo de tempo. Me descobriu. Então, olha só, pessoal, que é interessante de vocês saberem. Na pirâmide de biomassa, né? Então, cada degrauzinho da pirâmide de biomassa vai representar proporcionalmente a massa dos organismos por unidade de área e volume, tá? Então, conforme vai subindo, de maneira geral, a biomassa vai diminuindo conforme você vai subindo os níveis tróficos, tá? Então, de maneira geral, a pirâmide de biomassa ela vai ser normal, a não ser que seja uma pirâmide de biomassa representando ecossistemas aquáticos, tá? Então, com ecossistemas aquáticos, a gente tem essa pirâmide invertida aqui, que a base vai ser mais fina, vamos dizer assim, do que os níveis tróficos seguintes, tá bom? Então, o que acontece? Por que ela está invertida aqui, né? Então, o fitoplâncton, que está dando o exemplo aqui, ela vai sempre ser pequena aqui em ambientes aquáticos, porque vamos dizer assim, né? Os produtores em ambientes aquáticos, eles vão ter dimensões menores do que os consumidores e eles também vão ter um ciclo de vida bem mais curto do que os consumidores. Então, isso faz com que a biomassa deles, né, como eu falei, que é praticamente a massa orgânica presente no corpo dos seres vivos, seja bem pequeno. Então, o ciclo de vida é bem rápido e eles têm pequenas dimensões. Então, isso faz com que a biomassa deles seja bem pequena, comparado aos níveis tróficos seguintes, que eles vão ser já maiores, vão ter um ciclo de vida maior também, vão ficar maiores. Então, a parte de cima, esses níveis tróficos, essas partes de cima aqui da pirâmide de biomassa vão ser mais largas do que a base em ambientes aquáticos, tá bom, pessoal? Em ambientes aquáticos, isso daqui vai acontecer. Em ambientes terrestres, a pirâmide vai ser normal também, tá bom, pessoal? Tranquilo? Olha só, continuando aqui, para nosso, acho que é o último ou penúltimo slide, e a pirâmide de número, que é a mais simples de todas, a mais fácil de todas, que é bem tranquilo. O que acontece? Que ela vai simplesmente representar o número de indivíduos, tá? Então, peraí, deixa eu ler a pergunta aqui. Dá para um animal comer uma quantidade pequena em massa e ter mais massa que o que come? Dá para um animal comer uma quantidade pequena de massa? Cara, eu não entendi. Cara, eu não entendi a pergunta. Refaz a pergunta aí, Will. Quem é que tá comendo? Quem é que tem mais massa? O que come ou o que é comido? É isso que eu não consegui entender.
Beleza, quando você mandar aí, eu respondo. Beleza. Então a aula aqui, pessoal, como eu falei, agora a última pirâmide, a gente já viu de energia, de biomassa, e agora de número, pirâmide de número, que é a mais simples, a mais fácil, que simplesmente representa o número de indivíduos presentes em cada nível trófico. Então, dependendo da cadeia alimentar representada, pode ser uma pirâmide normal, né? Ou pode ser uma com base mais larga do que o topo, ou uma pirâmide invertida, né? Que a base vai ser mais fina do que o topo. Então, olha só, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês dessa pirâmide, ó, é uma árvore, tá? Olha, uma árvore, tá vendo? A base é fininha, com 1000 insetos como consumidores aqui primários, tá vendo? É o número de indivíduos, simplesmente, que eu tô fazendo, tá bom? 1000 insetos, e os consumidores secundários aqui vão ser 5 pássaros, tá? Então não cabe. Cara, você que sabe. Qualquer coisa você me pergunta no WhatsApp também. Você tem o meu número no Discord e tudo. Mas então, pessoal, é pirâmide de número, tá? Uma árvore, só vou mostrar o número de indivíduos presentes em cada nível trófico, tá? Então eu falei, no nível trófico de produtor, eu tenho uma árvore. Beleza, então é uma árvore. No de consumidor primário, eu tenho 1000 insetos. Então vão ser 1000 insetos. E no secundário eu tenho 5 pássaros. Então vão ser 5 pássaros. Beleza, pessoal? Então, isso daqui foram as pirâmides. A gente viu sobre os níveis de organização da vida, tá? A gente viu organismo, população, comunidade, tá? Ecossistema, etc. Nós vimos os biomas brasileiros, os principais, as características desses biomas brasileiros, tá bom? Nós vimos sobre cadeia alimentar, teia alimentar. Nós vimos que é um nível trófico, que sempre está na base, vai ser o produtor, e depois, conforme vai seguindo, a cadeia e a teia alimentar vão ser os consumidores, aí primário, secundário, etc e tal. Tá bom, pessoal? E também vimos uma outra forma de representar a cadeia alimentar, que são as pirâmides, tá bom? As pirâmides tróficas ou pirâmides ecológicas. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, essa aula ia ser bem mais rapidinha. Essa daqui são as referências da aula de hoje, tá bom? Que eu peguei. E eu quero agradecer a todos. Espera aí, deixa eu mudar a tela. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, tá? Eu acho que ele quer saber se um animal que come uma quantidade pequena tem como ele ter mais massa do que o animal que ele come. Peraí, quer saber se... Ué, ele come uma quantidade pequena. O animal come uma quantidade pequena. Tá, beleza, ele come pouco. Tem como ele ter mais massa do que o animal que ele come. Assim, normalmente o animal que tem mais massa, ele come mais. Tá? Então então que nem que eu coloquei, né? Então, tipo, então o que eu tava falando é passarinho que come mosquito. Calma, deixa eu responder biologia, depois eu respondo sobre as questões da vida. Calma aí, tá? Caraca, mano, na moral. As piadas são horríveis e eu ainda fico rindo disso. Caraca, mano, meu Deus. Mas então, como eu tava falando, normalmente, cara, esses animais, eles têm mais massa, tá? Eles são maiores, então eles são mais massa. Se esses animais têm mais massa, eles com certeza vão comer mais. Então, como você falou, um passarinho que vai comer um mosquito, esse exemplo aí, né? O passarinho que come mosquito, ele não vai comer só o mosquito. E também não tem como o mosquito ter mais massa do que o passarinho, né? Eu espero que seja mais ou menos isso. Caio, obrigado, cara. Linda aula. Essa aula foi linda porque vocês lindos estão aqui comigo, assistindo essa aula comigo. Eu quero agradecer
a todos vocês, pessoal, muito obrigado mesmo por estarem aqui. Se vocês quiserem, tiverem mais alguma dúvida, se não for chá de bebê ou etc e tal, se for de biologia, pode falar aí que eu tentarei responder. Beleza, pessoal? Pô, cara, muito obrigado mesmo. Questão do Colégio Naval, posso colocar, cara, vai ter... como eu falei, eu vou pegar um dia para eu fazer só de pancadão de questões, e eu posso colocar questões do Colégio Naval também, cara. Boto do Enem, de vestibulares, eu coloco do Colégio Naval também, tá bom? Posso deixar assim, não tem problema não. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje, me prestigiando. Muito obrigado mesmo, galerinha. É um projeto novo aí que eu tô começando e eu tô fazendo isso por vocês aí, pro pessoal que vai fazer o Enem, que tá com dificuldade na escola ou não, ou até mesmo só quer só uma aulinha de reforço. Tá, pessoal? Eu tô aqui com vocês. Acho que todo mundo no chat, acho que não tem ninguém estranho, mas acho que todo mundo no chat tem, ou pelo menos o meu WhatsApp ou o meu Discord, então qualquer dúvida pode me chamar, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. E lembrando, eu vou gravar essas aulas bem mais resumidas. Mozão vai vir em casa aqui amanhã, né, Mozão? Espero que você esteja aí no chat. Fala comigo, Mozão. Você vai vir aqui em casa amanhã, que ela vai me ajudar a como ter novas estratégias, tá? Para ajudar vocês. E vou também fazer aulas mais rápidas e reduzidas para colocar no YouTube, tá bom? E vou ver se eu consigo fazer. Então coloca lá na caixa de sugestão o que vocês querem, que acha que vai ser legal de colocar ou não. Ou fala assim, caraca, não, tira isso, tá falando muito, fala menos, que a aula só tenha 1 hora, que a aula tenha 30 minutos. Vocês que sabem, beleza? O pessoal vai colocando lá na caixa de sugestão. E muito obrigado. Segue aí no Instagram, no Twitter, no YouTube. No Twitter assim nem precisa muito, né? Mas no Instagram e no YouTube vão ajudar bastante quando eu for transmitindo tudo. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que vocês tenham uma excelente noite. Descansem bastante. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, vocês têm ou o meu número ou o meu Discord, então fique à vontade para tirarem dúvidas comigo. Eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não canso de agradecer, porque vocês são lindos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Chá de bebê vai ser brabo, né? Tenta diminuir um pouquinho o fogo, cara, para ver se ele não grita tanto, beleza? Boa noite, pessoal. Lucas, Maciel, Caio, muito obrigado, pessoal, por aparecer aí. Segunda-feira a gente tá lá na escola, fica tranquilo. Valeu, André, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Faz um banho-maria, isso aí. Valeu, cara. Valeu, GC. Um abraço pra você, cara. Valeu, Luan. Muito obrigado, pessoal. Tamo indo. Até mais, uma boa noite. Valeu.